dia de hoje. Eu vou aclamando e em seguida farei a leitura, né, do mesmo. Aleluia, 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 aleluia. Eu sou novo preceito, que uns aos outros vos amei, como eu os tenho amado. Aleluia, 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 aleluia. Amém. O Evangelho, né, o nosso irmão Jair já colocou, é do Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo do 20 ao 26. Quando vocês estiverem prontos, é só dizer amém para eu fazer a leitura. Amém. 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 Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça do mestre da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza ou com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar o irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procure reconciliar-te com teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça, e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás, enquanto não pagares o último centavo. Palavras da salvação.
Glória a vós, Senhor. Mais um evangelho conhecido. Mais um evangelho conhecido. Eu não sei se vocês sabem disso, mas já era para eu partilhar com vocês sobre a proclamação do evangelho, né? Não desse evangelho, mas de todos. Que às vezes, não são todos, mas às vezes, talvez por não saber mesmo, a gente tem a ousadia, ou sabendo ou não, né, de fazer a proclamação, que é quando ele diz: proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo, no caso de hoje, São Mateus, né? A igreja, né, e a CNBB e os padres, né, os estudiosos, né, de uma certa forma que estuda a palavra do Senhor, nos fala que só quem proclama é Jesus, né? E aí a gente percebe que a proclamação, ela diz proclamação do Evangelho de Jesus Cristo. Por que proclamação do Evangelho de Jesus Cristo? Porque quem escreveu foi Jesus. E Jesus foi o autor do Evangelho e viveu toda a história. Então, quem está escrevendo esse Evangelho é São Mateus. É Mateus, né? Mateus, junto com seus discípulos, anotava na sua cadernetinha tal e tal. E aí, após, né, a morte de Jesus, ele, assim como João, eles mesmos que conviveram com Jesus, eles escreveram os evangelhos, né? O que eu quero dizer com isso, né? Que, pelo menos pelos que eu já ouvi falar, né, na igreja e no conhecimento cristão e bíblico, nós não podemos proclamar, nós podemos continuar evangelho de, e nunca proclamação, porque não temos o direito, não somos honrados a proclamar, porque quem viveu a história, o sofrimento, a alegria, a dor e a ressurreição foi Jesus. Utilidade pública. Agora vamos ao Evangelho. O Evangelho de hoje. O Evangelho de hoje, eu vou já. O Evangelho de hoje, né, ele tem vários viés, né? Tem várias citações, assim, muito significativas, né? E eu até, quando eu comecei a ler, eu lembrei do meu filho, né? Parece brincadeira, mas eu fiz uma comparação, de vez em quando eu faço essa comparação com ele, né? Porque ele gosta de cantar, né? Todos vocês sabem disso. E aí, tem momentos que ele exagera, né? Tem momentos que meu filho exagera. E aí eu morro, né? Porque eu digo, eu não sei a quem tu puxou, porque eu não sou exibida. Ele exagera na exibição, né? Não elogie demais, porque a figurinha sobe. Não sei porquê. E aí, né, após, né, algumas leituras do Evangelho com ele, né, fazendo o estudo aqui com vocês, eu dizia a ele: maninha, você quer ser um fariseu? Né? Quando ele começa a se exaltar, eu digo: tá parecendo um fariseu. E como meu filho é um menino que lê, né, a palavra do Senhor, ele já identificou que o fariseu é o cara que se exibe, né? É o cara. Então, quando eu comecei a ler aqui, aí eu vi que a palavra falava sobre os fariseus, né? Que é justamente aqueles caras que achava na época de Jesus que eram os que sabiam tudo, né? E esse 20 ele diz: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrarás no reino dos céus. Esse 20 é o meu coração, dá a entender que a justiça que esse evangelho fala é a do Senhor. Essa justiça que o evangelho
Meu caiu, meus irmãos. Caiu. Acho que ela caiu, viu? Foi. Aí voltou. Ai, meu Deus. Não sei não o que foi que deu aqui de hoje que eu tô. Alguém tá me ouvindo? Será que alguém tá me ouvindo? Né? Mas tudo bem. Não atrapalhou meu raciocínio, não. Deus é mais. Então, essa justiça maior que o Senhor fala é a de Deus, né? É justamente. E aí ele usa muito, né? O evangelho todo em si, ele fala, né, sobre essa justiça divina, né, sobre a justiça dos homens, né? Entregarás, né? Não matarás, e aí vem o mandamento, né, da lei do Senhor, né, que os homens diz não matará, né? Mas o Senhor diz quem matar será condenado para o tribunal, para o céu, né? A gente às vezes, as pessoas tem a mania, ou a gente mesmo, fulano tá fazendo isso, fulana cicrana tá fazendo isso, preocupe não, quando chegar no céu paga, que nada, paga aqui mesmo, né, porque as coisas do homem é desse mundo, né, a justiça do homem é desse mundo, mas a do Senhor não. E aí ele nos ensina com as palavrinhas, que às vezes a gente acha que é normal, mas que tem enorme poder, né. São palavrinhas que às vezes a gente para assim e diz, vixe, uma palavrinha besta, mas nem não, patife, tolo, né? E aí ele nos ensina e nos abre os olhos, né? Que é condenar o irmão, né? E se condenar, né? E aí vem, como eu falei, um evangelho conhecido porque eu já até acredito que eu coloquei em um momento para vocês esta situação de eu ir servir, né, lá em, se não me engano, foi pedra alguma coisa. É um interior aí que eu esqueci, Pedra Mole. Não sei. Algum município aí quando eu cantava, né, no musical Amigos, e eu tive literalmente um arranca-rabo com o jogo, e chegou numa música, né, que falava desse amor de Deus por nós e de irmãos, né, desse amor de Deus por nós e do amor de Deus e do amor que nós devemos sentir pelo irmão, né? E aí quando eu fui cantar com ela, eu digo, opa, tem algo errado aí, eu não tô bem com você. Não vou cantar não. Mas a sua voz, eu preciso não vai não. E aí teve que pular o repertório e voltar outra música no lugar, porque eu tava, né? Mas pra mim, naquele momento, eu vou estar vivendo para exibir o outro, para ser um fariseu, né, para mostrar para o outro que a gente tá bem, a gente tá pegando fogo. Saímos de casa, tocando fogo na casa, e chegar aqui eu vou dizer que eu tô boazinha com a minha irmã, se eu não tô, se eu tô querendo esganar ela. Não vou fazer isso, né? E aí a gente não cantou até fazer as pazes. E aí eu acho linda essa passagem, porque eu lembro disso, né? Não vá receber Jesus com o coração negro. Não vá botar lá sua moedinha, sua ofertinha, né? Se você não está bem com seu irmão. Lenilda, eu sei, mas nem sempre eu reconheço, nem sempre eu vejo isso, de fato, né? Tem dias que às vezes a gente nem percebe, mas se a gente sempre está em contato com o Senhor e pedir essa graça, quando a gente está na fila, né, ou da comunhão, ou do ofertório, o Senhor nos faz lembrar do nosso erro. E muitas das vezes a gente peca ainda mais porque é muito poucas as vezes ou raramente a pessoa descobre que está, de repente esquece, chega na hora da comunhão ou do ofertório e lembrou e sai da fila. Não sai porque tem vergonha, não sai porque acha que o outro vai lembrar, ela está saindo da fila, mas não ia comungar e não ia ofertar. E por que que não está indo mais, né? A gente se preocupa muito com o que o outro pensa. E aí não faz, e vai lá e faz o que não deve fazer, que é, né, comungar ou coisa
ou comungar ou ofertar, né? E aí hoje o Senhor nos ensina isso. Não vá. Não faça se você não estiver bem. Ah, mas isso é normal. Ah, isso acontece. Lembre, Jesus diz. A justiça não é do outro, é nossa. Então, que a gente fique atenta. E sempre peço ao Senhor, que eu passe vergonha numa fila quando eu for ao teu encontro, né? Que eu passe vergonha, mas que eu não aumente o meu pecado. Que eu passe vergonha. Mas se eu lembrar, quando eu estiver indo em sua direção de um erro, se eu não conseguir naquele momento e pedir perdão ao irmão, né, ou não consiga ligar ou algo assim, que hoje, né, as redes sociais nos ajudam até nisso, né, devemos usar para o bem também. Se eu não conseguir, mas que eu saia então da fila e tome outro rumo, mas não vá aumentar o meu pecado. Amém. Vai-se bem. Amém. Amém. Esse evangelho nos mostra que nós devemos fazer o nosso exame de consciência. Um exame de consciência que não passa apenas pela nossa vida com Deus, mas pela vida com os nossos irmãos. Pois a verdadeira justiça é a do amor, que se manifesta nas nossas relações humanas. Somos chamados a viver em constante reconciliação com os nossos irmãos. Como a irmã falou nesse instante, no modo dela, mas bem falado. Essa é a verdadeira justiça do cristão. O amor em ação. O amor em ação cura e nos leva à reconciliação. Precisamos neste dia, nesta noite, nos reconciliarmos com algum familiar, com algum amigo, com alguma pessoa que está um pouco afastada. Sabemos disso muito bem. Eu que o diga. Reconciliar-se com Deus, reconciliar-se também com os irmãos. Devemos fazer isso, tomar essa atitude, seguir o que o Evangelho nos pede. Amém. Amém. Eu acho que como vocês, meus irmãos, já falaram, né? Esse evangelho é muito conhecido, né? E também isso, assim, mesmo que vocês falaram, assim. Jesus é muito claro, né? Jesus é muito claro. A gente não tem nem o que ter dúvidas do que ele quis falar nesse evangelho. Só que eu queria mostrar, assim, o quanto nós somos humanos, né? Que mesmo que apesar que Jesus está falando, né? Se reconcilie com seu irmão, a gente sabe o quanto é difícil. Quando eu digo irmão, né? Irmão até, como o exemplo dele, né? É mais fácil até, quando é de sangue. Mas quando é irmão da nossa comunidade, né? Dentro da nossa comunidade, a gente ter a vontade, o desejo, né, de estar ali, né, levando a nossa oferta ao Senhor, nos ofertando ao Senhor, indo buscar a comunhão do Senhor, o corpo dele, né, para nós, e a gente no nosso coração chagado com algum irmão. O quanto é difícil, né? A gente já falou aqui tantas vezes do perdão, né, desse reconciliar. E ele fala muito bem assim, né? Se reconcilie com o seu adversário, né? Porque é muito fácil a gente reconciliar com uma pessoa que a gente ama, que a gente gosta e que há
por algum motivo a gente, né, se desentendeu, né? E aí é muito mais fácil, porque é uma pessoa que te ama, que você ama, mas que desentendeu ali por algum motivo. E quando é aquele irmãozinho que te persegue, e quando é aquele irmãozinho que não te enxerga como irmão, como é difícil, né? E eu acho que é nesse ponto que Jesus chega a falar para nós, para que a gente não faça distinção do que é o irmão que a gente ama para o irmão que é nosso adversário, como ele coloca aí, né, na leitura. A gente tem que se reconciliar com todos, mesmo sendo difícil. Essa é a sacada do perdão, né? É mesmo sendo difícil, mesmo sendo dificultoso, né? Ir atrás, dar o primeiro passo, né? Que acho que é o pior de tudo, mas é sem fazer distinção. O Senhor não colocou aí, vai se reconciliar com aquelas pessoas que te machucaram, mas que você ama. Não, é com todos. É porque ao mesmo tempo você não estará fazendo, não vai ser uma reconciliação verdadeira. Como é que você vai ofertar alguma coisa ao Senhor? Se o que ele mais prega, que é amar a ele, né, sobre todas as coisas, e amar o seu irmão como a ti mesmo, como é que a gente não está fazendo isso e a gente vai ofertar alguma coisa, né? Então, mesmo, meus irmãos, e eu estou falando por mim, viu? Mesmo sendo difícil, mesmo sendo com muita dificuldade, algumas pessoas têm mais, outras não têm menos, mas mesmo sendo difícil, que a gente possa tentar, né, fazer essa ordem que o Senhor nos deixa hoje. Eu sei que é difícil, porque eu já vivenciei isso, né? Mas não é impossível. Não é possível. E é aquela coisa, né? Nós vamos estar transformando primeiramente o nosso coração. Vai estar fazendo melhor a nós, né, primeiro, para depois fazer o bem ao outro. Porque o perdão é isso. O perdão perpassa muitas vezes mais por você, é mais um perdão para você do que para o outro. Então, o quão é libertador, o quão Jesus se alegra, né? O quão a gente faz uma coisa que está agradando ao Senhor, aumentando aí um pontinho, né, nessa caminhada cristã, nessa caminhada em direção a Cristo. Então é isso. Amém, meus irmãos. Amém, meus irmãos. Nesse evangelho vem nos mostrar o perdão, né? O perdão onde a gente devemos perdoar, como nossas irmãs acabaram de falar. Perdoar o nosso irmão. É fácil a gente perdoar o familiar, né? Entre aspas, né? Mas aquele irmão que está fora, aquele que nos humilha, aquele que faz tudo para deixar a gente lá para baixo, esse é o difícil. No Pai Nosso, vem, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Então, esse evangelho vem nos mostrar isso, o perdão. Antes de a gente receber Cristo, devemos estar com o nosso coração limpo, fazer com que possamos praticar este perdão através do nosso irmão, reconciliar aqueles, né, que fizeram mal, aquele que só quer a nossa destruição. Então, esses é o pior. Perdoar. Mas para Deus nada é impossível. Para Deus nada é impossível.
Então, que a gente possamos, antes de receber Jesus Eucarístico, que possamos fazer um exame de consciência, como nossa irmã Lenilda acabou de também nos falar. Antes de receber Jesus, que possamos fazer nossa consciência antes de enfrentar a filhinha para receber o sangue e o corpo de Jesus. Que aprendemos através desse evangelho a perdoar. É difícil? É muito difícil, mas para Deus nada é impossível. Amém. Já, meus irmãos, agradeço pelas janelinhas abertas. E, como eu já falei, convido a minha irmã Mondara para nos dar a benção. Não, Mondara ou Lenilda. E parece-me que é Jaque que se fazer a consagração sobre o arcanjo. Uma das duas, fique à vontade. É isso mesmo. Unha bem. Grato a vocês pela janela aberta. Amém. Consagração a São Miguel Arcanjo, ó príncipe mobilíssimo dos anjos, valoroso guerreiro do Altíssimo, zeloso defensor da glória do Senhor, terror dos espíritos rebeldes, amor e delícia de todos os anjos justos, meu deletíssimo arcanjo São Miguel, desejando eu fazer parte de números de vossos devotos e servos, a vós hoje me consagro todos do exército de Cristo e seus familiares, consagro os matrimônios, consagro a pequena Elisa, consagro Marcela, os desempregados, os enlutados, consagro todos os jovens, os idosos e tudo que me pertence debaixo da vossa poderosíssima proteção. É pequena oferta do meu serviço, sendo como sou miserável pecadora, mas vós engrandecereis o afeto do meu coração. Recordai-me que de hoje em diante estou debaixo de vosso sustento e deveis assistir em toda a minha vida e obtenho o perdão dos meus muitos e graves pecados. A graça de amar a Deus de todo o coração, ao meu querido Salvador Jesus Cristo e a minha Mãe Maria Santíssima. Obtém-me aquele auxílio que são necessário para obter a coroa da eterna glória. Defendei-me do inimigo da alma, especialmente na hora da morte. Vinde ao príncipe gloriosíssimo, assisti-me na última luta, com a vossa arma poderosa, lançai para longe e precipitamos no abismo do inferno aquele anjo quebrador de promessas e soberbo, que um dia prostraste no combate ao céu. São Miguel Arcanjo, rogai por nós e defendei-nos no combate, para que não pereçamos no supremo juízo. Amém. Amém, meus irmãos. Agora, vamos para a bênção de São Francisco. Que ele possa nos conceder uma quinta abençoada, lá vai eu dizendo sexta. Uma quinta abençoada, finalzinho de quinta abençoada, uma sexta também iniciando. Que ele possa também, nos conceder saúde. E hoje muitos nós, irmãozinhos, estamos gripadinhos com essa mudança de tempo. E nosso Senhor, nossa Mãezinha Santíssima,
E também São Francisco de Assis possa conceder a restauração da nossa saúde. Que amanhã a gente possa estar melhor do que hoje. Então é isso. Vamos para a bênção. O Senhor nos abençoe e nos guarde. Amém. Amém. O Senhor nos mostre a sua face e tenha misericórdia de nós. O Senhor volva para nós o seu olhar e nos dê a paz. Amém. O Senhor nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Paz e bem, descanso, Paz e bom, bem, salve Maria. Paz e bem, Tenha uma boa melhora. noite, bom descanso.